Conseguiu aí? Conseguiu? Tá. Então vamos lá. Gente, eu vou avisar vocês, antes da gente começar, então, que nessa aula você vai sair com uma sensação muito boa de que finalmente você entendeu o poder da sua mente, de como manifestar tudo aquilo que você deseja, tá? Eu vou ter que, de vez em quando, só aceitar algumas pessoas que estão atrasadas aqui, porque por algum motivo o meu co-host não entrou. Mas estamos juntos, pessoal aqui da tecnologia. Você saiu? Tá. Bom, e nesse tempo que a gente vai passar juntos, gente, eu vou ensinar a ciência por trás da manifestação e como usar isso a seu favor em literalmente qualquer situação da sua vida, tá? Então hoje a gente vai mergulhar fundo nesses mecanismos. Eu sugiro que para aproveitar melhor esse conteúdo, você pegue papel e caneta, esteja 100% presente aqui comigo e aproveite, né? Feche as outras abas, fique longe das distrações, é, anote. Essa próxima hora, ela pode transformar os próximos anos da sua vida. Então, assim, prestem atenção, estejam presentes, né? Não adianta você estar aqui de corpo e não conseguir prestar atenção direito. Não adianta você. Ixi, foi? Não adianta você não se comprometer. Então, vamos lá. O que que vocês vão aprender hoje? Essa aula que eu preparei, a gente vai começar falando de principalmente desses temas. Então, por que que você continua repetindo os mesmos padrões, mesmo sabendo exatamente o que você deveria fazer? Como o seu cérebro cria a realidade que você vive hoje e por que a manifestação vai muito além de pensamento positivo. Qual que é o papel da identidade, do sistema nervoso e do subconsciente na construção dos seus resultados? E por que que a autossabotagem, a procrastinação e o medo costumam aparecer justamente antes da sua maior transformação, que é uma pergunta que muita gente me faz no Instagram. E qual que é o caminho para construir uma identidade capaz de sustentar a realidade que você quer viver? E aí, gente, tem uma frase incrível que para mim resume um tanto do que eu estudo sobre manifestação. O sonho não funciona se você não trabalhar por ele. O sonho não funciona se você não fizer a sua parte. Você precisa se comprometer, tá? Então, a primeira tarefa que eu tenho para vocês, e essa aula vai ser cheia de pequenas reflexões, tarefas e exercícios, porque a gente vai colocar tudo em prática aqui, é: eu te desafio a definir uma intenção agora. Pensa no que você realmente quer. É um relacionamento? É um emprego? É ser mais feliz na sua vida? Lidar melhor com a ansiedade? Ser mais saudável? Escreve aqui a sua intenção, escreve no seu papel que você decidiu colocar nesse tempo, que você se comprometeu a estar presente, e manda no chat. Manda essa intenção no chat, que eu quero ler algumas intenções em voz alta. Então, mandem aí. Lembre que a gente está num espaço super seguro. Oi? Hum? Ah, tá bom. Então, escrevam aí que eu quero ler algumas intenções de vocês. Então, ó, gente da Flórida, que legal. Ser mais feliz, prosperar naturalmente, dar limites e um emprego dos sonhos, independência financeira e um relacionamento saudável, uma vida financeira mais estável, relacionamento, felicidade, crescimento profissional, sucesso profissional, abundância, segurança e estabilidade financeira, ser menos ansioso e mais feliz, liberdade financeira, abundância, meu primeiro milhão, gostei. Ter um relacionamento, tirar meu infoproduto do papel, gostei também, apoio. Melhorar a saúde física, viver um relacionamento, ser mais saudável, me curar, transição de carreira, ser autoconfiante. Gente, muita coisa legal. Muita gente falando de abundância, muita gente falando de carreira, comprometimento com a saúde, vida abundante. A gente vai falar sobre abundância, tá? Eu tenho estudado muito sobre esse tema. Eu postei, inclusive, agora um vídeo sobre isso. Vocês não devem ter visto porque vocês estão aqui, mas depois vocês vão ver lá. Muito bem, gente. E esse é um truque maravilhoso de foco, tá? Que pouquíssima gente fala. Então eu vou contar aqui pra vocês, que eu uso o tempo todo, tá? Então, quando a gente define uma intenção, o que acontece é que a gente usa o poder do nosso córtex pré-frontal para dizer para o resto do cérebro como que ele deve agir. Então, quando você define uma intenção, é como se o seu cérebro todo estivesse se direcionando para essa intenção. Você vai conseguir ter isso filtrado com mais clareza no seu dia a dia. As oportunidades, tudo que pode chegar com relação a essa intenção ficar mais claro para você. Então, se eu estivesse no lugar de vocês, eu diria: minha intenção é estar presente aqui, prestar atenção, aprender coisas incríveis, me inspirar, me sentir motivado, né? Essa vai ser a conversa que vai me impulsionar a agir na direção dos meus sonhos. Então, esse é o momento.
Deixa eu ler mais algumas intenções aqui de vocês. Melhorar a saúde, trabalho autônomo, liberdade financeira, nova carreira, que legal. Estabilidade, quebrar padrões. Ótimo, estamos todos muito alinhados, tá, gente? Eu tô aqui para dizer que tudo que vocês querem é possível. Uhum. E agora a gente vai ativar um pouquinho da nossa neuroplasticidade. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Principalmente nos meus vídeos do Instagram. Esse é um hack que a gente pode usar o tempo todo, não só agora. Se você quer reprogramar o seu cérebro, você precisa atribuir valor às coisas. Então, se você ensina um cachorro a sentar, por exemplo, você vai dar um petisco para ele, certo? Por quê? Porque a dopamina impulsiona a neuroplasticidade, ou seja, impulsiona o teu aprendizado. E o mesmo acontece com a gente. O valor gera neuroplasticidade. O problema é que as pessoas geralmente não valorizam o que elas recebem de graça. Tanto que muita gente está perguntando se a aula vai ficar gravada, porque ela foi gratuita. E eu entendo, tá? Você pode ali entrar no vídeo do YouTube toda hora que você quiser assistir, e você não entra e você, né, às vezes não vê as coisas que você quer ver porque elas estão lá disponíveis. Ou seja, de certa forma, tem gente que já não está atribuindo tanto valor para isso. Então, eu vou ajudar você a mudar essa perspectiva agora, tá? Se alguém quisesse contratar uma aula minha, eu cobraria R$ 7.000 por uma hora. E esse é realmente o valor que eu cobro para dar aulas e treinamentos, tá? Tem gente aqui nessa aula que já, inclusive, me contratou para dar palestra e sabe do que eu tô falando. Então, sim, as pessoas precisam pagar esse valor para ter uma aula comigo. Então, agora imagine que você pagou R$ 7.000 para estar nessa chamada. Leva isso a sério, presta atenção, anote tudo e coloque em prática imediatamente como se você tivesse de fato investido essa quantia para estar aqui, tá? Esse é mais um hack. Então, se você atribui valor a essa experiência, o seu cérebro também vai fazer isso. Isso significa que você vai conseguir focar mais, absorver mais, mudar mais rapidamente. É assim que funciona. Mais valor, mais dopamina e mais neuroplasticidade, que vai significar mudanças maiores no seu cérebro, tá? E isso, gente, eu tô falando, né, com relação a essa aula, mas é uma coisa que vocês podem usar o tempo todo, tá? Na vida de vocês. Eu uso o tempo todo na minha vida. Toda vez que eu quero atribuir, ter uma mudança maior com alguma coisa, eu atribuo valor. E aí agora, como eu disse, eu vou contar pra vocês como que eu descobri que esse é o melhor método pra manifestar. Ops, spoiler. E eu vou contar agora. Antes, claro, eu preciso enfatizar que eu não era uma pessoa que entendia o poder da mente, tá? Na verdade, eu não entendia nada sobre isso. Há 10 anos eu tinha começado a estudar sobre o poder da mente. Eu ainda não estava vivendo nada nem perto da minha vida dos sonhos. E naquela época eu não sabia de nada disso, né, do que eu sei hoje. Eu queria ser feliz, eu queria me sentir livre, eu queria ver mudanças na minha vida. Eu fiz de tudo que eu achava que eu devia fazer. Eu fui para terapia, eu fiz afirmações, eu fiz técnicas de manifestação, eu fiz journaling, né? Eu comecei a escrever, então é uma coisa que até hoje eu levo, mas que na época eu fazia meio sem saber como nem porquê. E algumas coisas mudavam, né? As coisas até aconteciam, é, mas era tudo muito lento, né? Eu não sabia que era eu que estava criando aquele movimento, não dava para perceber que era eu. Só que o grande lance para mim na época é que eu vivia presa numa vida que eu não gostava. Então agora eu vou contar uma história para vocês. Quem aqui não sabia que eu era CLT antes de fazer o que eu faço hoje? Podem levantar a mão. Não tá todo mundo com a câmera aberta. Podem mandar no chat. Talvez vocês já saibam dessa história por ter me visto contar no Instagram. Claro, da história completa, provavelmente não. Mas, olha aí. Muita gente não sabia. Muita gente sabia, muita gente não sabia. Ah, que bom, obrigada. Tô com o chat aqui do lado. Então, quando vocês me verem olhando pro lado, é pra eu ver os comentários de vocês. Arrasou. Então, eu vou contar, gente. Eu trabalhava numa empresa de medicamentos. Eu trabalhava com marketing, né? A minha primeira formação não foi psicologia. Eu nem sonhava ainda em estudar neurociência. Eu tinha a vida que para mim parecia a única possível na época, né? Então, eu me formei, eu arrumei emprego numa boa empresa e lá eu passava a maior parte dos meus dias. Fazendo algo que não me brilhava o olho, lidando com pessoas que muitas vezes eu não queria ter que lidar, né? Em troca de um salário mínimo no final do mês. E a minha vida era isso, né? Era acordar cedo, ir pra academia, emendar no trabalho, sair 7, meia, 8 e só chegar em casa pra jantar e dormir, né? Pegava trânsito, enfim. Vida de CLT que trabalhava presencial. E sem nenhum julgamento, tá, gente? Eu sei que muita gente gosta dessa rotina. Eu sei que muita gente vive isso e é feliz assim. Mas eu não era. Eu não gostava, tá? E eu passava grande parte do meu dia fazendo uma coisa que eu não via sentido. Eu não via sentido em fazer propaganda de cosmético, em vender mais protetor solar, né? Simplesmente aquilo não me brilhava o olho. Eu queria mais, eu queria encontrar um propósito, eu queria fazer algo diferente, eu queria trabalhar com alguma coisa que me brilhasse o olho.
E eu sentia que eu podia mais, né? Eu lembro de ter uma conversa com a minha chefe, inclusive todas as pessoas que aparecem na foto é porque elas são minhas amigas até hoje, tá? Então, todo mundo que eu expus aqui é porque realmente tem uma relação comigo. Uma delas é minha ex-chefe, e eu lembro de conversar com ela e falava assim: será que é isso mesmo? Né? A gente trabalha, a gente vai vir aqui todos os dias, depois, eventualmente, a gente vai. é, Ser promovido, aí a gente casa, aí a gente tem filho, aí a gente continua trabalhando, e aí é isso. E a vida acabou. E aí eu lembro que ela regalou o olho e falou assim: você vai pedir demissão? E na época eu não ia ainda, né? Eventualmente eu pedi, vocês já vão saber. É, Mas o momento em que tudo mudou foi quando eu percebi que o único fator que estava me mantendo presa não eram as minhas circunstâncias, era eu mesma. Porque eu mesma não conseguia ver outro caminho. Eu achava que era só isso que existia. E aí, gente, foi um choque. Eu sou responsável por tudo isso. Eu, eu sou responsável por tudo que está acontecendo na minha vida nesse momento, né? Isso é algo que eu falo o tempo todo para as minhas alunas. Você precisa assumir uma responsabilidade radical pela sua vida. Não é fácil ouvir isso, mas você é a razão pela qual você está onde você está. E isso pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade, né? Quando você veio para o mundo, claro, você não tinha como saber como seriam as suas circunstâncias, mas todos os desafios pelos quais a gente passa, eles estão aqui para que a gente possa crescer através deles. E cabe a nós entender como que a gente vai navegar cada situação, para entender se a gente está crescendo, evoluindo, ou se a gente está repetindo o padrão. E aí foi nesse momento que eu resolvi que eu precisei dar um salto de fé. Que legal, Patrícia, parabéns. Eu sentia muito forte de fazer algum movimento, mas eu não sabia qual. E aí eu comecei a, gente, eu fiz de Legal, um tudo, Patrícia, assim, já. comecei a jogar isso pro universo. Ó, tem gente com o microfone aberto. Vamos fechar o microfone, por favor, pessoal. Então eu comecei a jogar isso pro universo, né? Essa vontade de fazer algo a mais, de ser mais feliz, de ter um propósito, né? Comecei a pensar na possibilidade de largar tudo para viajar. Eu queria muito fazer trabalho voluntário, ver outros estilos de vida, conhecer outras pessoas. Não sei, eu só queria sair dali onde eu tava. Alguém já se sentiu assim? De saber que você precisa mudar, que você precisa dar um passo, mas você não sabe exatamente o quê? Me conta aí no chat. Sim, 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 sim. Ó, quanta gente, sempre, agora mesmo. Eu agora neste momento. Você está me descrevendo. Ai, que bom, Estela, eu passei muito por isso. Mas é isso, gente. E assim, eu vou falar pra vocês. Quando a gente pede essas coisas pro universo, o que chegam são as oportunidades, não são as respostas prontas. O que que aconteceu? Vou contar pra vocês o que aconteceu. Um amigo na época, que nem sabia da minha vontade de largar tudo, falou pra mim: Aninha, eu tô indo fazer um curso de yoga na Índia. Você quer vir comigo? Gente, parecia que era Deus falando comigo, jogando no meu colo a oportunidade de mudança que eu tanto tinha pedido. E eu sentia muito que era um chamado, né? Eu nem sabia como isso ia mudar minha vida, mas eu sabia que ia ser meu próximo passo. Porque eu tinha muita vontade de fazer uma viagem, fazer trabalho voluntário na África, conhecer a Índia, escalar o Kilimanjaro, que é uma montanha na África, enfim. Só que eu tinha muito medo, né? Da onde que eu ia tirar tudo isso, né? Ah, agora eu vou fazer uma viagem. Aí quando ele me chamou, eu falei, pronto, esse é meu sinal. E aí eu sabia qual era o meu próximo passo. Porque no fim a gente só precisa saber qual é o próximo passo, né? A gente não precisa saber o caminho completo. Então, com muito medo, gente, muito, muito, muito medo, porque eu estava com muito medo, eu pedi demissão. Eu botei uma mochila de 12 quilos nas costas. Eu lembro até hoje que eu pesei, tinha 12 quilos. E fui pra Índia fazer um curso de yoga. E assim, eu tinha muitas inseguranças. Eu fui com o dinheiro contadinho que eu tinha economizado nos meus anos de CLT. Eu fui com muito medo de não dar certo, de voltar, de não conseguir emprego, de estar estragando minha carreira. E eu ouvi de muita gente, né? Nossa, mas você vai fazer sabático com essa idade. Nossa, mas você estudou tanto pra nada. Nossa, mas você é muito nova. Enfim, morrendo de medo, com pouquíssimo apoio, mas eu fui mesmo assim. E aí eu fiz esse curso com ele na Índia, que é essa fotinho aqui com o suame de laranja. Depois eu fui fazer o trabalho voluntário na África que eu queria fazer, eu escalei o Kilimanjaro, eu fiz mochilão por vários países para encontrar amigos que moravam fora. E, gente, foi incrível, assim. Depois eu ainda fiz um outro curso de yoga no México, e por aí foi, né? Foi simplesmente a melhor decisão que eu tomei na minha vida.
E um dia eu conto essa história pra vocês, mas eu tava dentro de um templo no Egito, essa fotinho da direita da pirâmide, era meu sonho pro Egito, né? E eu fui com um grupo espiritual, a gente fazia meditação nos templos, foi super legal. E eu lembro que eu tava no meio de uma meditação num templo e eu recebi uma mensagem, assim, que era que eu ia passar a trabalhar, que eu não precisava me preocupar, que eu ia passar a trabalhar a favor do planeta, né? Trabalhar para com pessoas, para trazer mais luz para o mundo. E meio que veio um chamado de que já era hora de eu voltar para casa. Tipo, ah, agora você pode voltar para casa porque sua missão aqui tá cumprida. Muito louco, né? Mas na época eu fiquei meio confusa assim, depois eu falei, ah, vou deixar rolar. E rolou. E aí eu voltei pro Brasil com uma bagagem imensa, né? Depois de 7 meses, várias vivências, vários amigos, e a certeza, gente, que existiam muitas outras vidas possíveis. E isso foi a coisa mais incrível. Assim, se eu puder dar uma dica, o que mais mudou pra mim foi ter contato com outras pessoas, com outras referências, com outras ideias do que é viver, do que é trabalhar, de como que as pessoas ganham dinheiro, né? Porque assim, eu tava presa naquilo que eu conhecia, que era trabalhar numa empresa, ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro, ou você trabalha numa empresa e é isso. Só que eu estive num ambiente onde as pessoas eram felizes com outras coisas, elas realizavam sonhos, elas trabalhavam com coisas muito diferentes, ou elas não trabalhavam. E aquilo me mostrou que eu podia viver muito mais coisas do que eu imaginava, né? Por isso que eu falo tanto de ambiência nos meus conteúdos. Então, para vocês terem ideia, é, essas meninas daqui, o pessoal daqui de baixo dessa foto do churrasco, são espanhóis que trabalham durante os 3 meses do verão da Espanha e depois eles passam o resto do ano viajando o mundo. Esse pessoal da praia que fez o curso de yoga comigo, tinha gente de vários países, tinha gente que era de uma fazenda no interior do Canadá e o trabalho era colher a plantação, tinha gente que era consultoria, tinha gente que fez o caminho de Santiago de Compostela. Então, assim, tinha de tudo. As pessoas vivem de formas que a gente nem imagina, né? Mas, enfim, quando eu voltei, eu estava me sentindo ainda um pouco perdida, mas eu comecei a dar aula de yoga, porque eu tinha feito o curso e as pessoas começaram a me pedir, então eu comecei a dar aula de yoga, e essa foi a minha primeira transição de carreira, né? Então, até aí, apesar de eu ter experienciado muitas coisas, eu ainda não tinha tão clara a ideia de manifestação consciente, né? Eu ainda não sabia o passo a passo, porque muitas coisas pareciam ser um acaso ou chegavam depois de muito tempo. E aí eu comecei a estudar psicologia e comecei a estudar neurociência enquanto eu dava aula de yoga. E minha vida foi se desenrolando assim. E aí eu vou contar pra vocês o meu ponto de virada, tá? Vou abrir meu coração. Carol, faz acho que 10 anos quase que isso aconteceu. Essa virada foi em 2017. E aí, gente, depois que eu comecei com essa rotina nova, né? Eu dava aula de yoga, eu estudava psicologia, eu estudava neurociência, veio a pandemia. Eu tinha acabado de casar. Eu estava terminando a faculdade de psicologia, porque aí foi quando virou a chave pra mim. Tava começando a atender no estágio, na época eu dava aula de yoga, né? Era meu trabalho. Então, assim, eu acordava às 5 da manhã para dar aula, emendava na faculdade, almoçava quando dava tempo, e à tarde eu estagiava ou e voltava a dar aula de yoga e chegava em casa só à noite. E como eu dava aula particular na casa das pessoas, eu passava o dia inteiro indo de um lugar para o outro, né? Aula de yoga, faculdade, vai para o estágio que era longe, aí volta para a faculdade, aí volta para aula de yoga, aí vai para casa, aí volta. Então, assim, eu passava o dia no trânsito. E eu ainda estava fazendo a pós online em neurociência, então eu chegava em casa e ainda tinha que estudar. Eu saía de casa antes das 6 da manhã e às vezes eu chegava só depois das 9, né? E juntou isso com o TCC da faculdade, da pós, a insegurança de não saber o que que eu ia fazer depois, né? Como que eu vou transformar meu trabalho de yoga em atendimento, como que eu vou ganhar dinheiro com isso, enfim. E uma loucura, né? E eu ainda tive anemia nessa época, porque na época eu não comia carne, então eu fiquei com falta de ferro. Enfim, uma bagunça. O que que aconteceu? Eu comecei a ter insônia. Alguém aí já teve insônia, gente? Vocês já ficaram sem dormir? Vocês têm noção do que é ficar sem dormir? Acho que já deve ter gente aqui que passou por isso, né? Eu imagino. Já, tem gente que já. Cara, assim, eu nunca tinha experienciado isso. E foi uma coisa bizarra. Foi, assim, o pior período da minha vida. Assim, quem já teve insônia sabe do que eu tô falando, né? Ah, tem gente que tem gente que já teve. No início, gente, eu acordava 3 da manhã e não conseguia voltar a dormir. Depois eu comecei a demorar pra pegar no sono. Aí eu acordava de novo às 3 da manhã. Até que em dado momento eu simplesmente parei de conseguir dormir. Gente, eu não dormia. Eu não tô exagerando. O Bruno é a prova viva. Eu fiquei 2 meses sem pregar o olho. E aí eu fui em todos os médicos possíveis. Fiz acupuntura, fiz terapia holística, tomava passiflora, magnésio, chá de camomila, tudo que vocês podem imaginar eu tentei das coisas mais naturais, né? Porque eu era um pouco resistente a remédio. Só que no terceiro mês eu não aguentava mais. Fiquei 2 meses e eu falei, meu, não dá. Aí eu cedi pro remédio.
E a coisa mais difícil pra mim foi aceitar que eu tava tomando remédio pra dormir, né? Na época, imagina, eu me sentia uma impostora completa. Eu falei, meu, eu sou professora de yoga, eu sou psicóloga, eu sou neurocientista, eu tô tomando remédio pra dormir, eu não consigo organizar minha própria vida com as coisas que eu prego. Não faz nenhum sentido isso pra mim. E aí minha cabeça entrou em loop, né? E quando você não dorme, além de você ficar sem energia, você fica triste. Eu tava super deprimida, eu não tinha a menor vontade de fazer nada, de sair, de trabalhar, de viver. Assim, me afastei de várias amigas, porque eu não tinha nem bateria social, eu não conseguia. Eu tava sempre exausta. E pra completar a cerejinha do bolo, eu tava treinando pra meia maratona de Buenos Aires, que eu tinha me inscrito. E aí eu não queria desistir, porque eu já tava treinando há meses e eu queria ir. Só que ao mesmo tempo eu não tinha físico, eu não tinha corpo, eu não tinha nada pra fazer, né, a maratona. Eu fiz, mas assim, foi um martírio. E depois de um tempo tomando esse remédio fez efeito, só que depois ele parou de fazer efeito. E eu voltei pro fundo do poço. Falei, meu, não tenho o que fazer isso aqui. E eu não via saída, né? Eu não via como que eu ia sair daquilo ali. E isso que me dava mais aflição. Eu tava odiando, gente, eu tava odiando a minha vida. Vocês que me seguem hoje, que me vêm postando todo dia que é um dia incrível, isso foi a minha cura, tá? Eu tava num momento em que, assim, eu. É triste falar isso, mas é verdade. Eu chorava e eu nem sabia mais se era de cansaço ou se era de tristeza. Eu fazia tudo no automático. Eu reclamava o tempo inteiro, né? O que mais eu poderia fazer? Tipo, tava tudo parecendo horrível, tudo dando errado. E foi aí que eu entendi que as minhas crenças, os meus padrões de pensamento, os meus comportamentos estavam projetando o meu passado no meu futuro. E isso me fazia viver em ciclos repetitivos. Então, eu literalmente, gente, não conseguia sair do lugar. A minha vida não mudava. Eu finalmente percebi que eu estava programada para essa limitação, né? Porque daí eu comecei a estudar isso na neurociência. Então, o meu cérebro e o meu sistema nervoso estavam filtrando a realidade para que ela se encaixasse no meu passado, me mantendo presa, não importa o quanto eu tentasse mudar. Então, eu já ia dormir achando que eu não ia conseguir dormir. Eu estava tentando transformar minha vida, mas o meu cérebro e o meu sistema nervoso estavam criando uma realidade antiga com base nas limitações que eu vivia e que eu repetia todos os dias. E aí eu já vou explicar quais foram as crenças que eu encontrei, tá? Mas é exatamente por isso que a gente tá falando sobre isso hoje, tá? Me contem no chat se vocês se identificam com isso, porque eu sei que muita gente, ou praticamente todo mundo passa por isso, não da insônia, mas de você se perceber em ciclos repetitivos e projetar o seu passado no seu futuro, o tempo todo, né? É como se a gente escolhesse sempre os mesmos resultados, sabe? É. Cara, eu acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo passa ou já passou, porque a gente simplesmente aprendeu que viver é assim. Nosso cérebro entende que viver é assim. Que é a gente ficar constantemente projetando o passado no futuro. Vocês já vão entender por quê. Mas basicamente, e eu acredito muito no que eu vou compartilhar agora, gente, porque a forma como a gente está programado é o que define a vida que a gente vive. O seu subconsciente carrega o condicionamento que você recebeu ao longo da sua vida. E essa programação subconsciente é como se fosse o código que está rodando a sua vida. Por isso que você não consegue conscientemente sair do lugar, tá? E aí, gente, lembrando que quem ficar até o final dessa aula vai ter uma meditação super poderosa para a gente sair desse condicionamento automático, tá? E passar a criar a programação que a gente quer. Então, a gente vai ter os exercícios das reflexões ao longo da aula, mas no final a gente tem a meditação que é super poderosa. Então foi nesse momento que eu encontrei a peça que faltava. Que manifestação não tem a ver com pensar positivo. Não tem. E aí eu sinto dizer pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que vem me perguntar a lei da atração, pensar positivo, como que eu faço? Não tem. Não tem. Vai cair o castelinho aqui, mas a gente já vai reconstruir ele. Porque pensar positivo é um pedacinho do caminho. E aí, seja esse pensar positivo constante ou não, tem muitas outras coisas que estão acontecendo ali no teu subconsciente que vão ditar a sua realidade. Então tem a ver com você reprogramar esses circuitos cerebrais que controlam a sua realidade. É sobre você poder reprogramar o seu cérebro, né? Porque o seu cérebro está constantemente construindo o que você está vendo. E aí, essa é a chave da neurociência que eu aprendi, que eu quero trazer para vocês. A realidade física, como você enxerga, ela não é uma verdade absoluta. É uma lente com a qual você enxerga o mundo. Por isso que cada um de nós vê o mundo de uma forma diferente. O seu cérebro está construindo a sua realidade o tempo todo. E a gente não vê o mundo com os olhos, a gente vê com o cérebro. Os olhos são só projeções de luzes, de pontos de luz. Ou seja, a nossa mente ela está sempre construindo a nossa realidade com base em quê?
na nossa programação, no nosso condicionamento, nas nossas crenças, na nossa mentalidade. Por isso que a gente, ó, os efeitos do Zoom até fez uma festa aqui. Por isso que a gente não consegue muitas vezes sair do lugar só porque a gente quer. A gente precisa entender o que está rodando aqui dentro. E o nosso cérebro, gente, ele processa uma quantidade absurda de informação, tá? O corpo humano, ele envia cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo para o cérebro. Eu não tenho nem noção da grandeza desse número. Mas a sua mente consciente só consegue processar 50 bits por segundo. Ou seja, a maior parte da nossa realidade é filtrada. Você tem noção? A gente não vê a realidade, porque a gente tem 11 milhões de bits e a gente só vê 50 bits, que é o que o cérebro escolheu mostrar. E como que você faz essa escolha? Como que o cérebro faz essa escolha? Isso está baseado na forma como o seu cérebro está programado, certo? Nas suas crenças, no seu condicionamento. E é por isso que falam que você precisa acreditar antes de ver. É por isso que eu digo que você não consegue o que você quer na vida. Você consegue aquilo em que você acredita. Você recebe aquilo para o qual você está programado. E essa, gente, é a realidade infeliz do porquê, quando a gente passa por dificuldades, a gente continua vendo essas dificuldades. Porque é isso que está programado no nosso cérebro, igual a minha história da insônia. Eu já ia dormir, já deitava para dormir achando que eu não ia conseguir dormir. Então, mais de 99% das informações que chegam pra gente ficam de fora, são filtradas. Isso pode ser a oportunidade que você quer, o dinheiro que você quer, o relacionamento que você quer. Pode ser tantas coisas diferentes que você está tentando manifestar, mas o seu cérebro simplesmente não está programado para ver, então você não vê. Vocês já ouviram falar daquela teoria do carro vermelho? Que quando você pensa no carro vermelho, você começa a ver mais carro vermelho? Ou quando você quer comprar um carro específico, parece que aquele carro começa a aparecer na rua o tempo todo? É esse mesmo princípio. Quando a gente direciona a nossa atenção para esse carro começa a aparecer. Eu não sei por que que tem essa linha vermelha, essa linha azul. Alguém riscou. Eu não sei como que apaga. Você consegue apagar aí? Tenta apagar. Não, tá bom, deixa ela aí, não tá me atrapalhando. Tá mudando de slide. Então, e aí, gente, é aqui que entra a ciência que mudou tudo pra mim e pros meus alunos. E eu já vou contar como eu me curei da insônia, como logo depois disso eu manifestei a vida dos meus sonhos, que é a que eu vivo hoje, trabalhando de qualquer lugar, enfim, que é tudo que hoje eu sempre quis viver. Mas eu trouxe todo esse contexto para vocês verem que, apesar de eu me considerar uma pessoa muito privilegiada, eu já estive num lugar onde eu não tinha tesão pela vida, onde eu não era grata todos os dias, onde eu reclamava, onde eu achava que as coisas não aconteciam para mim. Eu já tive onde eu sei que muitos de vocês estão hoje. E eu digo com propriedade que é possível sair daí. Melhorar de vida, é possível realizar sonhos, é possível crescer, é possível mudar, é possível ganhar mais, é possível encontrar a pessoa que você quer, é possível ser bem-sucedido, é possível ser feliz, tá? Através dos meus estudos em neurociência, eu descobri algumas regiões do cérebro que eu quero trazer para vocês, tá? E uma delas é o sistema de ativação reticular, o SAR, que eu falo bastante dele, inclusive. Que basicamente é o filtro do nosso cérebro, né? Ele que tá ali filtrando a nossa realidade. E a gente consegue treinar o SAR para ver aquilo que a gente quer e não para ver as coisas que a gente não quer. Então a gente consegue treinar para que ele filtre e deixe passar para dentro as coisas, as oportunidades, as coisas que a gente quer viver na nossa vida. E também tem a rede de modo padrão. A rede de modo padrão, ela mantém a gente operando num piloto automático, né? E é algo que eu quase nunca vejo ninguém falar sobre. E é provavelmente uma das coisas mais importantes que você pode aprender quando se trata de manifestação. Porque a rede de modo padrão faz com que você repita o passado, em vez de permitir novas possibilidades. Porque ela é responsável por reforçar a nossa identidade atual. A gente já vai falar sobre identidade, eu tô, inclusive, empolgada para trazer mais esse assunto para vocês. E aí, gente, o problema é que o nosso sistema nervoso, ele resiste a tudo que é novo, a tudo que é desconhecido. Então, mesmo quando a gente deseja sucesso, o nosso corpo ele rejeita, ele pode rejeitar. E geralmente ele rejeita, né? Principalmente se isso é uma coisa muito fora da nossa zona de conforto. Então, o cérebro e o sistema nervoso, eles preferem previsibilidade do que possibilidade. Eles são programados para sobrevivência, não para enxergar todo o potencial disponível. E é isso que a gente chama de limite superior, que é o paradigma que o cérebro reconhece como seguro, né? Quando você tenta ultrapassar esse paradigma, ele ativa mecanismos de autossabotagem. Então você procrastina, você comete erros, você adoece.
E isso, gente, essa parte da identidade é importantíssima da gente entender. Por quê? Porque a nossa identidade, que é, né, eu coloquei algumas frases aqui, então, eu sempre como doces quando eu tô estressado, né? Eu nunca consigo economizar dinheiro, eu nunca sou capaz de fazer as coisas darem certo, eu sempre aperto a soneca do meu despertador. Tudo isso são definições que a gente vai criando e que o nosso cérebro ele vai trabalhar para mantê-las. Então, mesmo quando você quer mudar um comportamento, o cérebro pensa, não, mas espera, eu me identifico com uma pessoa que não consegue fazer as coisas, então eu Ai, preciso não estou conseguir. ocupada. Tô vendo uma aula aqui. Ó, Gioconda, você pode O fechar quê? o microfone, por Ai, gentileza? Obrigada. Então, gente, voltando aqui. Você é o 2 ou é o 3? É 2 ou é 3? 2. Tá. É, Desculpa. Então, o que que acontece, gente? O nosso cérebro ele vai trabalhar para manter a nossa identidade. E aí, isso é uma das coisas mais importantes que eu já falei aqui. Alguém que está aqui, imagino que sim, mas alguém leu a newsletter que eu tenho postado semanalmente quando eu falo do limite superior? Vocês leram essa edição que eu expliquei? Quem não leu, gente, vale a pena ir lá ler. Aí a Beta leu, a Vanessa leu, a Letícia leu, a Bárbara leu. Legal. Eu aprofundo muito isso, tá? Então vão lá depois pegar essa edição para ler, porque ela é muito interessante. É, Isso é uma das coisas mais importantes que eu já falei aqui, gente. Logo antes de uma grande transformação de identidade na sua vida, parece que a vida conspira contra você. Então, os pensamentos limitantes vêm com tudo, a ansiedade vem com tudo, os hábitos ruins voltam com tudo. Você passa a procrastinar, a duvidar de si mesmo e das suas escolhas, você começa a querer desistir. Então, você estava num caminho bom, você estava fazendo, você estava indo, e de repente sua mente começa a falar, gritar, te sabotar, pensamento, catástrofe, um monte de ansiedade, tudo vai acontecendo, e aí você fala, cara, isso não é pra mim. Não, isso não é pra mim. A sua mente, que na verdade é a sua rede de modo padrão, começa a tentar te convencer de que isso não é pra você, que é melhor você ficar onde você tá. E aí a gente faz, tá bom, acho que não é pra mim mesmo, eu não vou fazer, eu vou desistir. E as pessoas interpretam isso como um sinal de fracasso. Mas isso acontece justamente porque você está prestes a mudar de nível. Dá um salto quântico, né? Como eu vejo muita gente falar. Na neurociência, isso chama extinction burst, ou explosão antes da extinção. Então, como você está prestes a reescrever conexões profundas no seu cérebro, a deixar uma identidade para trás e criar novos caminhos na sua mente, os seus neurônios disparam com força total, desesperados para manter os caminhos antigos. É o seu cérebro tentando resistir à mudança. Vocês reconhecem esse padrão? Vocês já passaram por isso? De você estar ali num caminho e de repente, cara, tudo acontece. E pode ser uma procrastinação consciente, pode ser uma coisa assim, você ficou doente, você caiu, quebrou a perna, né? Às vezes, sei lá, parece que seu dia aconteceu tudo e você não conseguiu dar atenção para o que você estava fazendo antes. Olha lá, muita gente passando por isso agora. E é nesse momento que a gente precisa estar consciente. Então, o meu momento de ahá, quando a minha ficha caiu, foi quando eu percebi que eu não estava falhando na manifestação. Eu simplesmente não tinha ideia do que era manifestação. Como eu não sabia, porque ninguém fala sobre a ciência por trás disso, que é o que eu tô contando pra vocês hoje. Ninguém fala sobre o fato de que não é só visualizar, não é só fazer afirmações, isso não é manifestação. Você está sempre manifestando porque o seu cérebro está sempre criando a sua realidade. Você só precisa reprogramar a sua mente e o seu sistema nervoso na origem. E a minha transformação, claro, é a prova disso. Assim que eu comecei a programar minha mente da forma certa, foi quando tudo mudou pra mim. Então, como que eu saí da insônia? Em menos de 6 meses, eu comecei a crescer no Instagram, fiz a minha segunda transição de carreira, lotei minha agenda de paciente e comecei a trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu entendi que primeiro eu precisava mudar dentro, para depois transformar o lado de fora. Então, eu estava naquela identidade que eu falei para vocês, reclamona, triste, deprimida, achando a vida uma merda, desculpa a palavra. Só que a vida não ia mudar para eu começar a achar as coisas boas. Eu precisava mudar para a vida começar a mudar. E aí, o que curou a minha insônia, que hoje eu vejo que era. Tem alguém ainda riscando a tela. Gente, vamos parar de riscar a tela. Prestem atenção e anotem no caderno de vocês, ao invés de anotar na tela, por favor. É, E o que curou a minha insônia, que hoje eu vejo que era um quadro de ansiedade, foi quando eu aprendi a regular o meu sistema nervoso.
identificar e reprogramar a crença que eu tinha de escassez, que era muito profunda, e as minhas crenças sobre trabalho, sobre o meu valor, sobre o meu merecimento. Porque eu senti uma necessidade de estar constantemente fazendo, produzindo, fazer cada vez mais. Não podia descansar, não podia parar, tinha que dar conta. E aí isso foi me deixando num loop infinito de ansiedade, né? E a forma como eu aprendi a colocar tudo isso em prática é. Peraí, que o pessoal da tecnologia tá mexendo aqui na minha tela. Ah, tá bom, obrigada. Pronto. Oi? Obrigada. Desculpa, gente. A forma que eu aprendi a colocar tudo isso em prática, mesmo depois de tantos anos de estudo, pra, pra sair do buraco que eu tava mesmo, né? Foi a seguinte: eu lembro que tinha uma pessoa que eu seguia no Instagram que falava disso, né? De reprogramação, de meditação, de mudar os padrões, mas de uma forma mais holística, né? Menos científica. E aí, por conta disso, eu comecei a meditar, fazer as meditações que ela colocava lá. E aí eu fui lá e marquei um atendimento com ela. E, gente, foi tão bom que eu quis mergulhar. Aí eu falei, olha, eu quero fazer mais, né? Eu quero aprender mais. E ela disse, você pode fazer mais atendimentos, mas para você sentir uma mudança mesmo, você precisa mergulhar nesse processo. Você precisa aprender a fazer sozinho. Você precisa entender tudo que está por trás disso que eu estou ensinando. Você não quer entrar para minha mentoria? Aí eu falei, putz, mentoria? Não, não quero. Não curto essas coisas, nunca tinha feito, né? Ai, como eu sei que isso vai funcionar de fato, né? Não sei se vai ser só mais um curso. Acho que essa mulher só quer ganhar meu dinheiro, porque mentoria, né, costuma ser super caro. E realmente foi caríssimo, né? Eu paguei na época, acho que era R$ 10.000 por 2 meses de mentoria com ela. Mas eu me conectei com aquela mulher, gente, num nível, com tudo o que ela falava, parecia de novo que o universo estava falando para eu dar mais um salto de fé, que ela realmente ia me ajudar. E aí eu entrei e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Naqueles 2 meses eu aprendi na prática tudo que eu tinha estudado. Como as crenças que eu carregava estavam me prendendo no buraco, como que eu tinha que fazer para sair dali, quais ações que eu tinha que tomar, quais os comportamentos, por onde começar. E assim, a gente trabalhou tanto as crenças de escassez, porque eu tinha essa crença muito enraizada, tanto a questão de prosperidade. Ela me ajudou a sair da identidade que estava me limitando, que eu recuperei o investimento antes da mentoria acabar. Pasmem, tá? Mas realmente aconteceu. E eu não ganhava esse nível de dinheiro na época, mas enfim, deu tudo certo. E, gente, isso foi início de novembro. Logo depois, eu voltei a dormir. Então, eu mantive as práticas todas, né, que ela me ensinou, que eu aprendi. Agradecia todos os dias, meditava e todas as outras coisas. E aí, no ano novo, eu fiz uma viagem que eu brinco que foi um portal, né? E, de novo, eu recebi a mensagem que era hora de eu colocar minha voz no mundo. Ainda não sabia como, mas eu sabia que eu ia. Eu nem tinha Instagram aberto naquela época, né? Tinha algumas pessoas me seguiam por conta dos conteúdos de yoga, mas eu não falava sobre o que eu falo hoje. E aí, dia 24 de fevereiro, eu postei o meu primeiro vídeo. 24 de fevereiro de 2024. Meu primeiro reel no Instagram. E dia 10 de março, e aí eu fui postando todos os dias, né? E dia 10 de março foi quando eu viralizei. E aí, o resto vocês já sabem, né? Continuei criando conteúdo, continuei estudando, continuei atendendo, criei tudo que eu criei até hoje, né? Tô ali no Instagram crescendo e tô aqui. E assim, olhando pra trás, gente, eu sou muito grata, não é verdade? E você pode querer isso também, Cristiane. Todo mundo, gente, todo mundo é capaz, tá? Mas olhando pra trás, eu sou muito grata por ter mais uma vez dado esse salto de fé, né? Escutado esse chamado, porque eu fico pensando em tudo que eu ganhei com isso e o quanto eu perdi por não saber dessas informações antes. Assim, hoje eu tenho a liberdade que eu sempre quis, de trabalhar de qualquer lugar, de viajar. Vocês sabem o quanto eu amo viajar. Eu tenho a minha liberdade financeira, eu descobri novas formas de ganhar dinheiro fazendo o que eu amo e ajudando as pessoas. Então, assim, tudo virou uma possibilidade. E, gente, isso aconteceu pra mim em 2024, né? Eu sei que tudo tem um momento certo, mas se eu tivesse tido a oportunidade de saber de tudo isso antes, eu teria economizado anos de frustrações, né? De tentar fazer as coisas acontecerem sem ter resultado, anos de muito trabalho, pouco descanso, porque eu estava presa nas minhas crenças de escassez, nas minhas limitações, achava que não era pra mim. Por isso que eu, sei lá, hoje eu sou all in, assim, eu não deixo pra depois, sabe? Se você tá aqui agora, você tem um motivo, você tem um chamado. E no fim das contas, né, assim, isso aqui é o que eu sempre quis viver, o que eu vivo hoje. E no fim das contas, existem dois tipos de pessoa, né? As que ficam sentadas na arquibancada, dando opinião, julgando todo mundo, e as que topam botar o capacete, ir pra batalha e aceitar ficar um pouquinho machucadas, bagunçadas, serem incompreendidas, serem julgadas. Mas a gente precisa de menos informação e mais incorporação, porque a sua luz não foi feita para ficar em silêncio. Não foi. E se você nunca se sentir pronto,
mas mesmo assim precisar entrar em campo, porque o mundo precisa de você. Gente, se eu nunca tivesse postado um vídeo, se eu nunca tivesse postado um vídeo, ninguém estaria aqui hoje. Nem eu, nem vocês. Eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, né? Então, assim, que ações que a gente não está se permitindo tomar, que a gente deveria estar tomando. Que, que, que confiança que a gente deveria ter na vida, nas coisas, nas oportunidades que aparecem que a gente não está tendo. E na gente mesmo também, né? Então saiba que em algum ponto do tempo a sua versão de 90 anos está te observando agora. E ela não tá torcendo para que você fique segura na sua zona de conforto, tá? Ela tá torcendo pelo colapso, porque ela sabe que o seu renascimento exige que você enfrente os seus medos. Olhe para dentro, dê o seu salto de fé. Todo despertar começa com uma ruptura na matriz. Escrevam essa frase. Todo despertar começa com uma ruptura na matriz. Aliás, em algum momento, gente, me contem no chat. Em algum momento dessa aula você sentiu que eu estava falando diretamente com você? Quem se sentir confortável pode responder. Sim, verdade, sim, muitos. Exatamente agora. Desde boa noite, fofa. Sim, vários momentos, sim, sim, sim. Então, porque é isso, vocês não estão sozinhos e sozinhas, tá? Saibam disso. Então, e é pra vocês mesmo que eu fiz esse conteúdo, tá? É pra vocês mesmo. Eu não tinha motivo pra acreditar que eu ia conseguir fazer o meu Instagram crescer pra mais de 200 mil. Eu não tinha razão pra acreditar nisso, além do fato de que eu acreditava em mim mesma e tinha feito essa reprogramação na minha mente, mas eu não tinha provas concretas, né? Se eu fosse olhar pro meu passado, eu não ia, não achava, não acharia que eu ia conseguir. Eu só sabia que eu acreditava em mim, que eu tinha o meu apoio, que eu tinha os meus estudos, os meus conhecimentos, e eu fui meu próprio laboratório, ia colocando tudo em prática, né? E eu acreditava realmente, eu acredito até hoje que eu posso fazer qualquer coisa. E isso é verdade para cada um de vocês que está aqui. Quando você acredita que você pode fazer qualquer coisa, você pode. Ah, foi sorte, Ana Lu, você viralizou. Não foi sorte, porque em janeiro do ano passado eu abri uma conta do zero no TikTok e hoje eu tenho quase 200 mil seguidores lá também. E assim, eu não tô falando de seguidores, tá, gente? O objetivo nem é esse. Não é seguidor pelo seguidor. O que eu mais quero hoje, que eu sinto que é a minha missão, é passar esses conhecimentos para as pessoas. Para que mais gente possa ter a vida transformada, possa criar a realidade que sonha, possa ser mais feliz, possa ser mais abundante. Esse é o meu propósito, afinal de contas. Então, eu passei de lutar contra a minha realidade, todo isso, anotaram, todo despertar começa com uma ruptura na matriz. Anotem essa frase, eu tô amando essa frase, inclusive é meu mantra atual. Eu passei de lutar com a minha realidade, e eu já vou falar o que essa frase tem a ver com identidade, tá? Porque a gente vai entrar na questão da identidade. Para me tornar uma especialista em neurociência e como uma especialista em reconhecida em tudo, né? Tenho o meu trabalho dos sonhos, vivendo a vida que eu sempre quis. Eu criei liberdade financeira, emocional, pessoal, que eu costumava sonhar, né? Então eu costumava olhar para as pessoas e falar, nossa, me comparava com os outros, falava, nossa, eu também queria isso, né? Putz, eu queria ser como essas pessoas que estão trabalhando de casa, que estão viajando o mundo. Eu queria ser essas pessoas que estão fazendo algo que elas amam. E você não precisa ficar por aí desejando isso, porque isso pode ser você. Eu tenho 100% de crença que pode ser você. Você veio aqui com os sonhos que você tem por um motivo. Você foi feito para realizar esses sonhos. Eles foram dados a você para que você possa realizá-los neste mundo. Medo, dúvida, baixa autoestima, resistência não são quem você é. São as histórias que você se conta, as histórias que te contaram sobre você e que você hoje repete. Experiências que ficaram estagnadas com você. Energia presa no teu corpo. Você precisa deixar ir. Precisa. Medo, dúvida, baixa autoestima e resistência não são quem você é. Não precisam nem ser parte de você. Então, se torne essa versão de você agora. E tudo acontece. Eu experienciei isso algumas vezes na minha vida, né? Onde eu entro na identidade da versão de mim mesma, reprogramo minhas crenças, coloco meus hábitos em ordem, começo a me identificar, ajusto a minha postura e, como todas essas diferentes partes do subconsciente que eu falei pra vocês, em alinhamento com a versão de mim que eu quero e começo a agir nessa direção. E é um trabalho que eu faço de tempos em tempos, quando eu me sinto estagnada ou quando eu sei que eu quero crescer, que eu quero dar um salto. Eu tô fazendo isso há 15 dias e a realidade externa já mudou, gente. Eu fui fazendo isso, inclusive, com uma turma de alunas que tá sentindo a mesma coisa, que a gente teve aula essa semana. E essa semana, assim, eu vou contar uma bobeira pra vocês, tá? Mas eu ganhei 3 presentes inesperados, né? Coisas que são pequenas, assim, mas que eu tenho certeza que a neurociência explica também, né? Mas que tem a ver com eu estar mais magnética. Então, eu recebi
Eu ganhei uma rifa aleatória, um Pix de R$ 200. Eu ganhei de presente uma mesa radiônica de uma amiga minha que é terapeuta holística, que só chegou e falou: Ó, quero te dar de presente. E ontem eu fui no restaurante e o chefe trouxe duas sobremesas de presente também pra gente experimentar. Então, assim, são coisas pequenas, são, mas assim, isso mostra o tanto que a gente tá numa frequência, num magnetismo, que a gente consegue atrair coisas o tempo todo. É alinhamento total, exatamente. Então, gente, nesse ponto, vocês já entenderam o poder do cérebro de vocês? Me contem no chat. Ah, que legal, Carol. Que bom te ter aqui. Tomara que ela esteja bem. Comi. Vanessa, comi. Não consegui resistir. Eu comi a sobremesa. Me contem se vocês entenderam já o poder do cérebro de vocês. Quero saber. Sim, sim. Sim, sim. Calma que ainda tem conteúdo. Calma que tem mais. E agora, gente, assim, depois de tudo isso, pra mim é uma missão, e eu amo fazer isso, eu amo estar aqui dando aula pra vocês. É uma missão ensinar pessoas buscadoras como vocês. E eu sei que vocês são buscadores porque vocês decidiram se inscrever pra isso. Vocês decidiram vir pra essa aula né, e aprender a reprogramar o subconsciente, dominar o sistema nervoso, desbloquear tudo isso que tá te bloqueando e ter um sucesso ilimitado. E quando eu digo ilimitado, eu quero dizer ilimitado mesmo, tá? Eu não acredito que existe isso de atingir o pico nessa vida. Então, como eu disse, quando você acredita em si mesmo, qualquer coisa é possível. E agora eu vou contar pra vocês como vocês podem fazer isso também. E assim, eu sei que muitos devem estar pensando, mas isso aconteceu com ela, né? Putz, será que vai dar certo pra mim e tal? Será que eu consigo fazer acontecer na minha vida? Então, assim, se a minha história não for suficiente pra vocês, eu trouxe a Flávia, que é uma aluna minha da mentoria, pra contar a história dela, porque eu quero que você que tá aqui tenha certeza que as coisas são possíveis na sua vida também. Não importa onde você esteja hoje. Então, tá sem áudio. Você falou que estava ouvindo? Mas o depoimento tá com áudio? Puta. Então, peraí que eu vou ter que. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o áudio com vocês. Pega a minha caixinha do fone. Vê se agora tá com som. E eu brinco, assim, eu gosto de falar que a manifestação é a cereja do bolo, porque tudo que mudou na minha vida, a minha rotina, a minha leveza, a minha alegria, a minha vontade de viver, foi tão extraordinária que... Oi, meu nome é Flávia. Antes de conhecer a Nalu, eu estava vivendo um momento muito triste e difícil na minha vida, em que eu vivia em loops de pensamentos muito negativos, trabalhava por obrigação, eu tinha perdido aquela vontade de viver, de realizar as coisas, já não tinha sonhos mais, chorava todos os dias. Então, assim, eu acordava triste, dormia triste, me deparei com um vídeo da Ana Lu, comecei ali a consumir todos os conteúdos dela no Instagram, ver os vídeos e tudo, até que eu fui e comprei o curso dela, fiz o curso dela, foi maravilhoso, já deu uma mudança na minha vida, só que eu sentia que eu precisava de mais, eu precisava aprofundar mais, porque o resultado em um curso foi tão grande que eu pensei assim, com a mentoria minha vida vai ser transformada, e foi o que aconteceu. Eu mal terminei o curso, já entrei na mentoria. Eu confesso que até hoje eu me pego pensando como que eu consegui pagar a mentoria, porque na época eu estava num consumismo muito horrível. Consegui pagar o curso tranquilamente. Minha vida virou outra, meus pensamentos virou outro, minha mente, tudo transformou. Cada aula que ela trazia, cada assunto que ela trazia, foi destravando a minha mente, destravando a minha realidade, transformando a minha vida e comecei a viver uma vida de verdade. Nossa, as meditações mudaram a minha vida. Cada vez que sai assiste aquelas aulas, a gente tem uma ideia totalmente diferente, incrível. A Nalu foi um ser de Deus na minha vida. A mentoria dela, maravilhosa. Só digo que tudo que a Nalu fizer, eu vou estar presente, eu vou fazer também. Ela se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque ela realmente mudou a minha vida. E eu... Gente, a Flávia é uma querida, uma querida. Mas assim, eu queria muito mostrar ela, porque é uma pessoa que... Ela é completamente diferente de mim em todos os sentidos, né? Ela não é nem de São Paulo, então assim... É possível para todo mundo, né? Não é eu com a minha história, é todo mundo. Qualquer pessoa que entra em contato com os conhecimentos, que aprende sobre identidade, sobre neurociência, sobre manifestação, sobre o cérebro, consegue ter esses mesmos resultados.
E hoje todo o meu trabalho gira em torno desse único objetivo, que é fazer você entender a sua mente para que você possa perceber que você tem o poder de manifestar tudo aquilo que você sempre quis. Só que a gente acessa só uma fração do que é possível, né? Então, o principal obstáculo é que o nosso cérebro interpreta a realidade com base nas programações passadas. Por isso que o primeiro passo e o maior desafio é a gente reprogramar a mente. Ana Lu, como que eu faço para reprogramar a mente? Calma que a gente vai chegar lá. Tem uma coisa, gente, que muita gente ignora, que é a sincronização de ondas cerebrais, né? Então, a neurociência já mostra que as nossas ondas cerebrais sincronizam com as pessoas com as quais a gente se cerca. Por isso que falam que você é a soma das 5 pessoas com quem mais você passa tempo, né? Então, você precisa ser muito específico sobre as pessoas com quem você se cerca. E eu sou, sim, implacável com as pessoas com quem eu me cerco, porque eu sei que meu cérebro se sincroniza e isso é subconsciente. Então, lembram que eu falei sobre a importância da ambiência, que eu sempre falo? Neurocientificamente, o nosso cérebro simplesmente se alinha. E é por isso que algumas tradições e religiões têm egrégoras, têm cultos, têm missas, né? A partir do momento que a gente alinha várias mentes em função de algo, aquilo se manifesta muito mais facilmente. Né? Eu até coloquei aqui, assim, vários depoimentos de alunas falando do grupo que a gente tem na mentoria, que é um grupo que se impulsiona. Então, assim, as meninas todas, cada uma falando uma com a outra, impulsionando e caminhando na mesma direção e falando sobre os mesmos assuntos, mandando energia positiva, isso é muito poderoso, tá? Cerquem-se de pessoas que acreditem nos sonhos de vocês, que estejam caminhando na mesma direção, que estejam abertas a evoluir, né? Agora, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E se fosse possível reprogramar sua mente para se libertar dessas limitações e criar conscientemente a realidade que você quer? E se fosse possível regular o seu sistema nervoso para que ele parasse de rejeitar o sucesso? E se você entendesse a neurociência por trás da mente subconsciente, para que, primeiro, você não fosse mais enganado por conteúdo raso nas redes sociais, porque tem gente que até hoje vem me perguntar como é que faz para ficar pensando positivo e atrair as coisas. E segundo, você pudesse transformar sua mente com ferramentas científicas reais. Então imagina a gente acordar sabendo exatamente o que você precisa fazer, parar de negociar consigo mesmo, tomar as decisões com mais coragem, conseguir sustentar os seus hábitos, sentir que você finalmente confia em você, né? Essa é a verdadeira transformação. Não é manifestar um carro, não é manifestar um carro, não é manifestar uma casa. É você se tornar a pessoa que é capaz de construir qualquer realidade que você desejar. E eu já falei várias vezes, você pode. Eu tô aqui para mostrar como. E eu sempre digo que o conhecimento sozinho não transforma, tá? As pessoas estudam, elas fazem terapia, elas leem livros, elas assistem vídeos e elas não saem do lugar. Porque a informação sozinha não vai mudar a tua identidade. Enquanto a sua identidade não muda, as suas decisões continuam sendo as mesmas. Você precisa preencher esse gap entre quem você é hoje e quem sustenta a realidade que você quer viver. É aqui que tá o pulo do gato. E mesmo que você saiba o que você precisa fazer, mas continua adiando, se sabotando, continua esperando sentir confiança antes de agir, a sua vida vai continuar igual. Então, o que transforma é colocar esse conhecimento em prática, com constância, com suporte, com profundidade, com acompanhamento. Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô trazendo, gente? Tá dando um clique aí na cabeça de vocês? Vocês estão gostando? Vocês estão aprendendo? Sim. Ótimo, que bom que vocês estão aprendendo. Porque ainda tem mais coisa. Calma que tem mais coisa e tem a meditação no final. Então, no WhatsApp. Tá. Então, saibam que é um caminho, gente, que é assim, é transformador. E sabem o que as pessoas que estão mudando estão fazendo? Elas estão agindo. Elas não estão só pensando, elas não estão só repetindo a afirmação, elas não estão só visualizando, elas estão enfrentando medos. Elas estão colocando o pé para o universo colocar o chão. Enquanto você não olhar para dentro, não fizer uma limpa nas suas crenças de escassez, não parar de se sabotar e não deixar sua resistência te impedir de dar os passos necessários, você não vai mudar, tá? Não tem almoço grátis, não tem caminho, não tem atalho, não tem atalho. Esqueçam atalho, tá? E é exatamente isso que as meninas falam. Aliás, ai, tem uma frase linda que eu li esses dias que é: a gente não aprende a nadar lendo sobre a água. A gente não aprende a nadar lendo sobre a água, assim como a gente não aprende a mudar lendo sobre a mudança. A gente precisa aplicar a mudança, né? Então, quem tá mudando tá agindo, né? Eu coloquei aqui mais alguns depoimentos. Então, tem uma aluna, inclusive, que tava falando que ela tinha medo de água, gente, ela não sabia nadar. E ela resolveu que ela ia aprender a nadar. Teve uma outra que abriu a empresa dela.
tirou a empresa dela do papel finalmente, né? As meninas, assim, as pessoas estão construindo a vida dos sonhos delas porque elas estão tendo acesso a conhecimentos e um acompanhamento que tá fazendo sentido e tá fazendo elas saírem do lugar. E é exatamente isso que essas meninas falam De também. um aprendizado, de um conteúdo muito rico. É uma ferramenta potente de autoconhecimento e de mudança de vida. Tudo isso passando por um processo lindo de autoconhecimento, de encorajamento, de empoderamento. E de gatilho, você sai com uma amiga maravilhosa, porque ela é uma pessoa incrível, tá bom? Então, se você tá na dúvida, não fique mais. Já clique, já garanta o seu lugar, porque vale muito a pena. Me sentindo perdida profissionalmente, muitos projetos na cabeça e a dificuldade de dar o primeiro passo. Foi então que eu comecei a ver os vídeos da Ana Lu. E as palavras dela mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Até que ela lançou uma turma da mentoria, mas meu primeiro pensamento foi: não vou conseguir fazer. Ela me convenceu de como que a mentoria poderia transformar meu ano e até a minha vida dali em diante. E eu aprendi de verdade como manifestar o que eu desejava. Minha vida se transformou. Eu posso te afirmar? Não saio mais de perto dela, não, tá? Desde que a Ana Lu entrou na minha vida, muitas manifestações aconteceram. Eu comecei a segui-la e pouco tempo depois ela anunciou uma turma de mentoria. Não pensei duas vezes, eternamente grata por ter tomado essa decisão. Nessa jornada toda que ela faz, né, embasa muito o jeito com que a gente tem que se trabalhar para poder fazer o universo trazer as coisas que a gente deseja. Se puder deixar um conselho para quem está pensando em iniciar, né, algum tipo de segmento com ela, não pense duas vezes, vocês não vão se arrepender. Gente, muito bem. Então, depois que eu coloquei algumas alunas para falar, depois que eu coloquei alguns depoimentos e depois que eu já estou recebendo perguntas aqui da mentoria, eu vou falar para vocês aprendizado de da nossa segunda turma de 2026 da mentoria de mentalidade e manifestação. Então, assim, eu vou explicar direitinho como funciona. Eu vou falar de todas as aulas, todos os encontros, tudo que está incluso, todos os bônus. Vou tirar dúvida. Depois a gente vai ter a nossa meditação. Ih, alguém ligou o microfone? Ou foi você? Gente, tem alguém com o microfone aberto. Desligou. A mentoria, gente, é um processo de 3 meses que a gente vai ficar junto. Então, são 7 encontros ao vivo comigo. É um caminho completo para quem quer reprogramar a mente, regular sistema nervoso, incorporar uma identidade manifestadora, criar um novo padrão de realidade, sustentado por conhecimento, por neurociência, por práticas de transformação. Então, é um curso que, assim, ele tem uma tabela com todas as referências de todos os estudos que eu usei para criar. E além disso, tem todas as ferramentas práticas. A gente tem um pack só de ferramentas para regular o sistema nervoso, onde eu explico para que serve cada uma. A gente tem um pack de meditações de reprogramação subconsciente, que são assim, elas foram desenvolvidas para acessar esses lugares que a nossa mente consciente não acessa, né? Ressignificar e trazer para a superfície as crenças e situações que você precisa trabalhar. Então, essas meditações são feitas com ondas binaurais. Para quem não sabe, as ondas binaurais elas deixam o nosso subconsciente mais suscetível de ser programado, né? Então, aquelas coisas que a gente não consegue resolver com a mente racional, essas meditações acessam e resolvem. E fora isso, a gente tem uma comunidade incrível com um grupo de suporte no WhatsApp, que eu falei para vocês, para falar dos exercícios, para eu responder as dúvidas, para a gente compartilhar momentos, inspirações, conquistas. A comunidade da mentoria, gente, é muito potente. Vocês lembram que eu falei sobre ambiência, né? Para vocês terem ideia, todos esses depoimentos aqui são só sobre a comunidade, só sobre a comunidade. E muitas histórias de mulheres que não tinham um ambiente impulsionador no dia a dia, na vida, que encontraram na comunidade a torcida e o apoio que elas precisavam, né? Então, uma puxa a outra, uma celebra as conquistas da outra. É muito incrível fazer parte. Teve uma que fez cirurgia, tava todo mundo torcendo. Outra marcou um encontro pra gente tomar todo mundo um brunch juntas. Então, assim, aconteceram muitas coisas incríveis e as meninas manifestaram coisas muito maravilhosas porque tava todo mundo ali junto, caminhando na mesma direção. E é muito legal ver todo mundo crescer junto, ver outras pessoas manifestando, te mostra que você também é capaz de manifestar, né? Enfim, é muita coisa boa. E claro que eu não ia deixar essa turma sem bônus, né? Claro que não. Então, a gente tem o primeiro bônus, gente, que assim, as meninas estão amando. É uma ferramenta de IA, que é a Aurora, que eu treinei com tudo que eu já estudei. Então, todos os livros que eu li, todos os cursos que eu fiz, todo o conhecimento que eu adquiri sobre reprogramação e manifestação embasada em neurociência. Ela pensa como eu penso, ela responde as perguntas como eu responderia. As minhas alunas amam, gente, eu juro, é babado. Então, vocês vão ter acesso à Aurora. Vão ter
Aula de manifestação e dinheiro, manifestação e abundância, né? Para você ressignificar de uma vez por todas a relação com o dinheiro, as suas crenças financeiras. Vai ser ao vivo, tá? Com muito aprofundamento, que é uma coisa que vocês sempre me pedem. Vão ter de bônus a aula do portal 8 do 8. Gente, eu ainda nem falei dessa aula no Instagram, tá? Vai ser na próxima semana, vai ser ao vivo. Eu ainda vou divulgar, mas ela vai ser paga. E quem entrar para a mentoria vai ganhar o acesso a essa aula, tá? Na semana que vem, para quem não sabe, tem um portal poderosíssimo de manifestação, que é o Portal de Leão. Todo ano é o momento em que eu defino as minhas intenções e faço rituais específicos que eu vou ensinar nessa aula. E é o momento mais potente, mais incrível do ano para manifestar. E eu ainda deixei um outro bônus, que só essa turma, essa é a primeira turma que vai ter, que é um plantão de dúvidas ao vivo, tá? Porque apesar dos encontros ao vivo ficarem todos gravados e vocês terem acesso a tudo por um ano, eu quis deixar mais uma oportunidade da gente ter troca, né? Fazer perguntas. Então, assim, com todos esses bônus, já são 10 encontros ao vivo. Essa é a turma com mais encontros ao vivo. E eu quero ressaltar também que essa é a última turma com encontros ao vivo, né? Então, ao longo dessas últimas edições, eu faço todas as aulas ao vivo. Agora a gente já está em processo de gravação. Então, essa é a última turma que vai ter aulas ao vivo. A partir da próxima, as aulas vão ser todas gravadas. E aí eu quero dar um bônus para vocês. Então, as 10 primeiras pessoas que entrarem vão ganhar um kit exclusivo de manifestação que eu preparei, que eu escolhi cada pecinha do kit, que eu vou mandar para casa de vocês. E aí ressalto que eu preciso morar no Brasil ou vir para o Brasil esse ano para eu entregar. E os 10 primeiros que entrarem ainda concorrem a uma sessão 1 a 1 comigo, tá? É uma coisa que também eu geralmente não entrego, mas na última sessão as meninas gostaram muito, então eu resolvi colocar nessa também. E os 20 primeiros que entrarem na mentoria vão ter acesso ao desafio dos 21 dias de manifestação, que é um desafio para você colocar em prática por 21 dias e criar muito movimento na direção das suas manifestações, né? Em um grupo separado comigo. Mas esse último bônus acaba bem rápido, então corram. E as meninas manifestaram muita coisa legal durante o desafio, viu? Até deixei aqui 2 depoimentos. Aumento, o dinheiro inesperado que estava para sair, teve uma que conseguiu comprar um terreno. Enfim, tem uma quantidade bizarra de coisas com tudo isso que eu falei, tá? E assim, gente, para mim faz sentido colocar tudo isso, porque a minha intenção aqui é que vocês se transformem nesse caminho, tá? Como tantas alunas já se transformaram. E claro que se eu fosse calcular o valor de todas essas entregas, tem coisa aqui que não daria para precificar, porque eu não vendo separado, tá? Então, a Aurora, a comunidade, nada disso tem um preço. Não, isso não vende. E a sessão comigo também não, né? Porque eu não tô com a agenda aberta para atendimentos individuais, então não daria nem para calcular. Mas se eu fosse somar tudo isso que eu coloquei aqui, o valor de toda essa entrega é de R$ 7.990. Vale? Vale. Mas, sempre tem um mas. Para quem tá aqui hoje, eu vou dar uma condição super especial, tá? Então, você já vai ter acesso imediato à plataforma com tudo isso daqui que eu falei. Numa plataforma 100% organizado, com trilha de conteúdo, acesso a todas as aulas e as gravações por um ano, grupo de WhatsApp, suporte diretamente comigo. Para quem tá aqui assistindo o aulão, eu vou deixar por 12 vezes de 355 ou 3.497 à vista. Antes de eu colocar o link aqui, antes de eu colocar o link no grupo, eu quero saber se vocês têm dúvida, tá? Porque eu quero ser justa e quero enviar o link depois de tirar as principais dúvidas, para que todo mundo tenha a mesma oportunidade de comprar e de adquirir os bônus. Foi muito inspirada na cachorrinha. Cris, as referências bibliográficas estão todas dentro da mentoria. Ale, é para pessoas, é para vida pessoal mesmo. Tem utilidade em qualquer área. Muito bem. Então, gente, e a minha equipe falou que tem algumas pessoas perguntando: ai, quero fazer isso, mas tô com medo, não sei se é o meu corpo tentando me manter seguro, será que comigo vai funcionar? Esse é o sentimento geral, né? Mas eu já falei pra vocês, né? Toda vez que você estiver perto de uma grande coisa na sua vida, a primeira coisa que vem é a resistência. Eu falei isso lá em cima. Presta atenção nos momentos de resistência, porque isso pode ser a sua virada de chave. E o que eu diria pra quem tá com medo é: você precisa fazer coisas que você nunca fez, se você quiser que a sua vida vá numa direção nova. A definição de insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Tem até uma frase do Kobe Bryant que fala: resultados extremos vêm do esforço extremo e de mudanças extremas. Você não pode esperar manifestar a vida dos seus sonhos se você não fizer escolhas e decisões extremas. Simples assim. Porque, gente, se você não coloca o pé para o universo colocar o chão, as coisas que você deseja estão atrás dos seus medos. Todas as metas, todos os sonhos que você tem estão do outro lado do medo. Você precisa atravessar o medo. E se você não fizer isso, você vai continuar
vivendo limitado por ele, tá? Então, eu vou mandar o link. Ah, tem mais um depoimento que eu deixei aqui para vocês. Preciso ressaltar que a Ana Lu é uma pessoa muito acessível, muito gostoso poder compartilhar e trocar com ela na mentoria. É muito rico quando você, de fato, se propõe a fazer os exercícios, a cumprir com as orientações, as meditações, principalmente, revolucionárias, assim. Em 3 meses, eu tive um aumento, troquei de carro, que também não estava ali no meu radar. Eu era uma pessoa um pouco desorganizada nas minhas tarefas pessoais. Isso com certeza mudou. Conheci a Ana Lu rodando o feed do Instagram. E antes mesmo de abrir uma turma de mentoria, eu me inscrevi. E foi a escolha mais acertada que eu fiz. Foi uma experiência muito boa, assim, de muito crescimento pessoal. É um lugar onde a gente se sente muito confortável para perguntar, para crescer. A mentoria para mim foi transformadora. Começo dizendo, não perca tempo, realmente entre na mentoria, vale a pena. Se você se compromete em fazer as atividades, em fazer os exercícios, você vai colher os frutos. A Ana Lu pega na mão da gente mesmo, conduz a gente por uma jornada interna, para que a gente possa perceber o que nos falta, o que faz com que a gente esteja num lugar que a gente não gosta da nossa vida e como a gente pode chegar num outro nível da nossa própria vida, né? Num patamar ainda mais elevado em todos os sentidos. Ela traz todo esse conteúdo com muito embasamento excepcional. Recomendo super a mentoria. Gente, ó, Preciso ressaltar que a Ana Lu as dúvidas que estão surgindo aqui. Então, sim, tem a opção de Pix parcelado, tem a opção de menos de 12 vezes à vista ou em até 12 vezes. Tem a opção de compra com cartão recorrente, se não me engano, em até 4 vezes. E a de manifestação é um chat GPT que está treinado para responder todas as suas perguntas com relação à manifestação, com embasamento em tudo que eu estudei, de neurociência, de psicologia, todas as ferramentas que eu trago, todos os livros que eu li, então tudo isso está incluso nessa IA. Sim, tem acesso a qualquer horário. As aulas são no horário do Brasil, às 19 ou 19h30 da noite. Então, na Austrália seria de manhã, né? Mas a gente já teve alunas do Japão, já teve aluna da Austrália, tem alunas da Europa, muitas, e tudo fica gravado, por isso até que tem um plantão de dúvidas. Depois de 3 meses, Cristina, você continua tendo acesso a tudo, tá? Só que você vai ter o acesso gravado, porque os encontros ao vivo duram 3 meses, mas o grupo continua lá. Então, as meninas da última edição estão até hoje no grupo conversando. Gente, se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou mandar o link para vocês agora. A gente tem aula do portal semana que vem. A primeira aula da mentoria dia 1 de setembro. Aula do portal semana que vem, aula de boas-vindas no dia 13 de agosto. E dia 1 de setembro a gente tem a primeira aula da mentoria. Enquanto isso, você acessa os conteúdos da plataforma para fazer o módulo introdutório, que já tem as aulas lá. Vou mandar o link no grupo, então... Vou mandar no grupo e vou mandar aqui no chat do Zoom. Você manda? 3, 2, 1... Lembrem que as 10 primeiras concorrem a uma sessão, vão ganhar o kit de manifestação e as 20 primeiras vão participar do desafio de manifestação. Então, o link está no grupo, o link está aqui também para vocês. E agora a gente vai fazer a nossa meditação. Mas eu vou dar um tempinho aí para vocês poderem comprar, entrar, estarem com a gente. Amanhã a Gabi já vai colocar todo mundo na comunidade. Então, estou muito animada para conhecer. Sejam muito bem-vindas quem já está entrando. Muito bem. Mas calma que ainda não acabou, tá? A gente vai fazer uma meditação agora que vai conectar vocês com tudo isso que eu falei aqui. E tem uma parte bem importante. Tem um PDF que eu preparei de regulação do sistema nervoso, que é um material de mais de 30 páginas. Quem quiser receber, eu vou colocar um formulário no grupo para vocês passarem o e-mail de vocês. E vou mandar por e-mail para todo mundo que preencheu o formulário, tá? Então... E, gente, assim, de novo, tem alguns comentários, né, aqui no Zoom. Eu não tô aqui pra fazer ninguém fazer nada, tá? Eu não quero convencer vocês de nada. Eu tô aqui falando com o meu coração. Eu acredito demais nisso. Eu vi o tanto que isso mudou e muda a minha vida todos os dias. Desde 2019, quando eu comecei a estudar manifestação, eu sempre pensava num jeito de compartilhar isso. Eu demorei muitos anos pra estruturar, pra entender como, né? E hoje, depois de todos os cursos que eu fiz, eu vi o tanto que isso transformou a minha vida. Que eu falei, eu fui meu próprio laboratório. E a vida de todas essas pessoas que aprenderam, que confiaram no processo, que aplicaram. Não tem como não acreditar, tá? É como se cada pessoa que tivesse acesso a isso fosse um laboratório também.
Então, assim, tá tudo certo. Se não for a sua hora de entrar, se você não tiver interesse, não entra. Mas, assim, se você quiser entrar, eu garanto que no final do ano você vai ser uma pessoa completamente diferente. Eu acabei de dar um monte de informação gratuita que eu espero que vocês usem, aliás, né? Mas, assim, quanto custa pra você a vida dos seus sonhos? Porque você tá sempre fazendo uma dessas duas coisas. Ou você tá reforçando a sua realidade atual, ou você tá criando uma nova realidade. E quando você toma uma decisão, é quando tudo começa a se movimentar. Por quê? Porque você disparou um alerta aí dentro do seu cérebro dizendo que você está investindo em você, e isso por si só já eleva o nível das coisas. Você começa a fazer parte de um grupo onde as pessoas compartilham resultados diários e te incentivam a dar o seu melhor, e a ambiência é um fator extremamente necessário para a evolução humana. A nossa comunidade da mentoria é uma joia. Você tem acesso a um acompanhamento por 3 meses ao vivo comigo, que te dá mais segurança para focar naquilo que você realmente quer. Então, sim, eu criei esse programa com pilares extremamente pensados para que você alcance o seu objetivo e compartilhe, assim como os alunos das outras turmas fizeram. Sim, se nessa aula eu falei tudo isso, imagina o quão profundo é todo o conteúdo e o acompanhamento da mentoria. Por isso que a gente tem tantos vídeos com depoimentos e resultados. E eu não sei qual foi a intenção que fez com que você estivesse aqui hoje, tá? Mas eu tenho certeza que você está a um passo de manifestar isso. Assim como todos esses alunos e alunas aqui que mandaram esses depoimentos. Então, assim, eu tenho 1 bilhão de depoimentos, eu posso colocar minhas alunas para falar com vocês, que vocês vão ver que tem transformação diferente, cada uma diferente da outra, e tudo é possível, tá? Então, agora a gente vai fazer a nossa meditação. Sejam muito bem-vindos, novos alunos que estão entrando. Vamos lá. Eu coloquei essa frase aqui da Oprah que eu adoro. Então, a definição de inferno é, no seu último dia na Terra, a pessoa que você se tornou encontra com a pessoa que você poderia ter se tornado. Não deixem isso acontecer. Que seja a mesma pessoa. A que você se tornou e a que você poderia ter se tornado. Porque vocês estão aqui para realizar tudo, para viver os sonhos de vocês. Tá? Deixei mais um depoimento aqui. É o Eu último. vivi a minha manifestação. Hoje eu tenho uma bebezinha linda. Meu nome é Gabi. Eu sou aluna da Ana Lu. Eu estive no lugar onde vocês estão hoje, de assistir uma aula aberta dela. E eu fiquei simplesmente apaixonada pela forma como ela entrega o conteúdo e pela quantidade de conteúdo que ela entrega de forma gratuita. Eu fiquei torcendo para ela ter uma venda de algum produto digital, que fosse um curso, uma mentoria. Eu fui até uma das primeiras a comprar. E foi incrível o processo da mentoria para mim. Eu manifestei uma das coisas mais importantes da minha vida, que é a minha filha. Hoje ela tem 3 meses. Em contato com a Ana Lu e pedi para ela para entrar para a equipe dela, para eu poder ajudá-la a vender a mentoria para o maior número de pessoas possíveis. Então eu acredito muito no produto dela, no potencial dela e no que ela entrega pra gente. Então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando meu depoimento e também depois podendo atendê-las da melhor forma possível. Eu espero vocês mais tarde. Eu vivi a minha Gente, manifestação. essa é a Gabizinha que hoje trabalha comigo. E ela é muito maravilhosa. Ela vai estar em contato com vocês pelo WhatsApp. Meditação, todos prontos, prontas? Agora eu quero que vocês são muito queridos. Obrigada pelos comentários. Muito bem-vindo todo mundo que entrou. Tô muito ansiosa para compartilhar tanta coisa incrível com vocês. Eu vou tirar agora aqui a minha tela para compartilhar o som para a gente poder meditar com uma musiquinha, tá? Então, vamos lá. Encontrem agora uma posição confortável. Quero que vocês fechem os olhos. Quero que vocês, se tiverem fone, coloquem o fone de vocês. E a gente vai fazer uma meditação que eu amo, do eu do futuro. Quero que vocês possam enxergar, visualizar tudo isso, tá? Então, deixa eu só compartilhar meu som aqui. Vocês me dão um joinha se vocês estiverem escutando a música. Estão escutando a música? Sim? Show. Então vamos fechar os olhos, respirar fundo. Quero que vocês respirem profundamente. Passem um scanner mental agora no corpo de vocês, do topo da cabeça até os pés. Percebendo se tem alguma tensão que vocês estão guardando no corpo físico. Continuem respirando profundo.
E a cada expiração, soltem os ombros, soltem as tensões físicas. Inspira mais uma vez profundo e tenta deixar a sua expiração durar mais do que a inspiração. Para contar para o seu corpo, contar para o seu sistema nervoso que você pode relaxar. Inspira mais uma vez profundamente. Solta o ar bem devagar. Percebe se ainda tem tensão que você está segurando, sustentando no corpo. E solta, relaxando tudo. E agora eu quero que você, com os olhos fechados, se imagine num lugar que te traz uma sensação profunda de paz. Pode ser na natureza, pode ser um lugar importante para você, pode ser a sua casa. E você começa a caminhar nesse lugar, sentindo o contato dos seus pés com a terra, com o chão. E você avista uma porta. E caminha na direção daquela porta. Coloca a mão na maçaneta, respira fundo. E prepara para abrir com o coração aberto do que você vai encontrar do outro lado. Então você abre a porta e você encontra a sua versão daqui 2 anos. Você criou a vida perfeita. Literalmente. Tudo aquilo que você sempre sonhou. Eu quero que você pense em tudo que você tem na sua vida. Se nos próximos 2 anos você viver como a pessoa que você de fato é. Autêntica. Apaixonada pela vida. Apaixonada pelo que faz, que busca se realizar, que busca ser feliz. Onde você está? Como é sua vida? Como é a sua carreira? A sua conta bancária? Como é a sua rotina? Como são os seus relacionamentos? Como vai ser tudo isso se você for, todos os dias, durante 2 anos, a melhor versão de você mesmo? O que você vai estar fazendo? Vai estar trabalhando numa empresa? Vai ter sido promovido? Vai ser autônomo? Ter a sua própria empresa? Fez a sua transição de carreira que você tanto queria?
Tudo é possível. Não tem restrição. Como vão ser as suas relações com seus amigos, seus pais, sua família? Como vai ser a sua relação amorosa? Como vai ser o seu dia a dia? Quais são os seus hobbies, as suas paixões? Como você passa o seu tempo? Como vai ser ter criado a sua liberdade financeira? Quais sonhos você vai ter realizado? Ou vai estar realizando? Vai ter a casa que você sempre quis? Vai viajar o mundo? Trabalhar de qualquer lugar? E como vai estar a sua saúde, o seu corpo, sua rotina de autocuidado? Como vai ser isso daqui 5 anos? Não a vida perfeita que as pessoas acham que você deve ter, mas a vida perfeita para você. Morar no mato, viver de renda, o que está passando agora pela sua cabeça que você gostaria que a sua vida fosse? E agora, como você vai se sentir sabendo que você criou essa vida? Como você vai se sentir sobre você mesma? Quanto orgulho você vai se sentir? Você vai sentir de si mesmo por estar vivendo tudo isso, fazendo tudo o que você sempre sonhou. Tendo uma casa incrível, talvez viajando o mundo, experienciando a carreira que você sempre quis, sabendo que os seus filhos podem estudar na escola que você quiser, que pode proporcionar coisas maravilhosas para sua família. Quero que você respire fundo e se conecte com esse sentimento, com esse orgulho, com essa admiração por você mesmo, essa sensação de eu consegui. Fui eu que construí tudo isso. Fui eu que agi dia após dia, tijolo após tijolo, para construir essa vida que eu tenho hoje. Respira nesse sentimento. Fica com ele um pouco. Curte. Não tem nenhum lugar do mundo onde você precisa estar agora. E aos pouquinhos, você olha em volta para essa vida dos sonhos e vai se despedindo dela por um tempo, com a certeza
que já já você vai estar vivendo tudo isso. Talvez em 2 anos, talvez antes. Olha para tudo isso, agradece e cultiva dentro de você, sente no seu corpo toda a gratidão, tudo isso que já existe em algum lugar, que alguma versão sua já está vivendo. E que para chegar lá, basta que você se conecte com essa versão, que você se torne essa pessoa. E aos pouquinhos, cultivando esse sentimento de gratidão dentro de você, você caminha de volta na direção da porta por onde você entrou. Vai saindo, guardando com você toda essa visualização, sabendo que você pode voltar para essa visualização, para essa vida, sempre que você quiser e fechar os olhos com intenção. E devagar, vem abrindo os olhos, voltando para cá. No seu tempo. Sentir vontade de se espreguiçar, se espreguiça. Sentir vontade de bocejar, de sacudir o corpo. Se estivesse emocionado também é normal. E contem no chat como foi para vocês. Eu sempre choro também, Carla, quando eu faço essa meditação. O que eu gosto de fazer. Ai, que delícia, Van, seja bem-vinda. Guardem essa emoção, gente. Peguem um papel e escrevam tudo o que vocês viram. Escrevam. Escrevam, 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 porque isso realmente vai se materializar. Então, coloquem isso no papel. Lembrem que tudo que a gente visualiza, a gente está treinando o nosso cérebro para enxergar, a gente está treinando o nosso cérebro para ver as oportunidades que vão levar a gente até lá. Tá? Então, anotem, não desistam dos sonhos de vocês. E quem tiver com a gente na mentoria, seja muito bem-vindo. O link tá no grupo. Quem ainda não entrou, vai ficar lá até domingo. Eu vou mandar a gravação dessa aula para quem quiser rever. E a Gabi também tá lá no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Estou muito grata por cada um de vocês que está aqui, pelo tempo de vocês. Quem eu vejo na mentoria, até loguinho. E boa semana! Um beijo. Boa semana não, bom restinho de semana, né? Que amanhã sextamos todos. Beijos, beijos, beijos. Eu vou mandar o formulário no grupo para quem perguntou, tá? Vai ser amanhã. Então aguardem que amanhã vai o formulário para vocês receberem o PDF de regulação do sistema nervoso. Beijos!